bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia. Minha gente, estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. E estamos na disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Beleza, minha gente? Inclusive, eu estou aqui no Estúdio 7, estou eu, o John como diretor de imagens, o Joseni como prof. assistente. Nós vamos juntos aqui até às 9 horas da manhã, beleza, povo? Câmbio, câmbio, câmbio. Ei, John, bota o slide todo aí na tela, por favor. Enquanto eu vou consultar aqui as minhas fontes para eu saber que hoje é dia de quê? Então, só um minutinho. Deixa eu me ver aqui. Opa, é aqui que eu olho. Hoje é dia de quê? 12. Hoje é 12, John? É 13, né? 13, né? 13 de setembro. A data tá errada aqui na cartelinha. Mas vamos lá. Nesse nosso dia 13 de setembro, nós estamos inclusive nos 256. Pode voltar a imagem aqui para mim, John? Nós estamos nos 256 dias do ano de 2022. Contagem aí regressiva, viu? Para o final do ano. E vamos lá. Hoje é dia do agrônomo. A Iuna dá aula aqui nesse curso, John? Pronto, pois hoje é o dia da Iuna, viu? A prof. Iuna, que é agrônoma. Então, hoje é dia do agrônomo. Ela está de parabéns. A Iuna Carmo Ribeiro Gonçalves, que é fazendeira lá na região sul do estado do Piauí. Né? Fazendeira lá. Hoje é dia do amendoim, olha só. Né? Hoje é dia do baralho. John, eu já ganhei uma leitoa num jogo de baralho. O problema foi que a leitoa de noite caiu dentro do poço e morreu. Ainda teve que desgotar o poço todinho, porque a água não servia mais. Ô, mão de obra. Aí disseram que eu não tenho sorte para criar bicho. Hoje é dia de desafiar uma superstição, olha só. Então, experimente aí. Levantar primeiro botando o pé esquerdo no chão, passe por baixo de uma escada, né? É o dia da superstição hoje, né? De desafiar uma superstição. Então, com fé em Deus, tudo dá certo, né? Hoje é dia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Abençoado FGTS, viu? Esse dinheiro aí, ele quebra muito galho do povo. Hoje é dia de luta dos acidentados por fontes radioativas. É o problema de se manejar a energia radioativa, né? Ela tem um impacto muito forte dentro do meio ambiente e sobre as pessoas. Então, é preciso muito cuidado, medidas de segurança extremas mesmo, porque um acidente radioativo, ele gera muitos impactos no meio. Hoje é dia do programador, né? Profissional da tecnologia da informação que faz programação, que desenvolve softwares, programas e tudo mais, aplicativos. E hoje é o dia do pensamento positivo, olha aí. Dia do pensamento positivo, aniversário do estado do Amapá, né? É isso aí. Essas são as datas comemorativas deste dia 13 de setembro do ano de 2022. Ei, John, bota a cartelinha toda aí na tela. Hoje nós temos muitos assuntos interessantes para tratar, meus caros futuros técnicos em finanças. Vamos tratar de comércio exterior, vamos tratar de crises internacionais, de desenvolvimento sustentável,
porque tudo isso aqui está no radar, ou precisa estar no radar de qualquer profissional que atue na área financeira. Então, isso aqui precisa estar no radar de vocês, meus caros futuros técnicos em finanças. Hoje, que é dia 13, né? 13 de setembro. Maria, esse 13 ficou horrível. Só um minuto aqui. Hoje são 13 de setembro. Vamos adiante. Nem fica muito contraste aqui no azul. Deixa eu botar logo de branco mesmo. Né? Hoje são 13 de setembro. Né? Olha aí, ficou mais contrastes. Vamos adiante. Aqui no roteiro da nossa aula, no nosso mapa. Oi, é. Hoje, inclusive, eu pulei. Hoje também é o dia da cachaça. Volta aqui para mim, John. Geralmente em regiões onde nós temos a produção de cana-de-açúcar, né, da cana você pode produzir várias coisas. Você produz o álcool, o etanol, né, você produz o açúcar, pode produzir a aguardente. Ah, é? É hoje? Ah, tá de aniversário, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver aí, viu, John? E aí aqui no Piauí nós temos algumas regiões que são fortes nesse sentido, né? O solo é bom para plantar cana. Então, você tem algumas regiões aí onde são produtoras de aguardente. Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio também é uma região que tanto produz cana como tem uma aguardente de lá, é a tapuia, o nome chamado. Não sei outras regiões, essas pelo menos são fortes. Aí você tem uma economia que acaba girando em torno dessas atividades aí. Lá em União, eu tenho uma propriedade rural e eu sou literalmente exprimido. Lá, minha vizinhança lá do lado, de um lado, é uma plantação de cana lá que hoje é Olho d'Água, né? Que era a Convap, né? E aí hoje a Olho d'Água, eles ao redor lá tudo é cana. Eu acredito que se a gente botasse para arrendar, eles também plantariam cana lá, mas não é nossa intenção. A gente está até preservando ainda a mata lá, lá no trecho de União. Né? E, muito interessante. A gente até pensou em fazer alguma produção orgânica, mas fica difícil, porque como ao redor lá tudo é cana, então eles usam agrotóxico, defensivo químico, a gente acabaria sendo afetado do mesmo jeito. Então não daria certo. Não é compatível. Opa, olha aí a profa Emanuela dando bom dia dela, ela e a galera lá de Nova Santa Rita. Bom dia, profa Emanuela, tudo bem? Câmbio. Então é isso. John, pode voltar para o roteiro de aula, por favor. Minha gente, o roteiro, que é um tipo de mapa para nossa aula, nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes, vamos tratar aqui de comércio exterior, vamos falar de crises internacionais, de desenvolvimento sustentável, porque isso aqui afeta os modelos de negócios nos quais vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. A ideia é compreender a economia internacional e a globalização e como esses movimentos afetam o ambiente de negócios, né? E da teoria prática nós vamos fazer a apresentação de notícias aqui relacionadas a estes assuntos tratados na aula. Eu vou pedir para o John abrir o navegador e colocar em algumas notícias para a gente estar apurando o que está acontecendo no mundo e que influenciam no ambiente de negócios, ok? Eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos até às 9 horas da manhã. Beleza? Tá bom, minha gente? Câmbio.
Estou vendo aqui pelo chat do IPTV, Joaquim Pires também, já conectados conosco pelo chat do IPTV. Joaquim Pires, bom dia, bom dia. Joaquim Pires, que são liderados aqui pelo prof. Chaguinha, não é isso? Se eu não estiver com os fios trocados aqui na minha cabeça, me confirmem aí, prof. Mas eu quero resgatar um pouco da aula passada. A gente estava falando de como uma recessão, falamos sobre ciclos econômicos. A gente falou sobre momentos em que a economia está bombando, momentos em que a economia ela está em uma trajetória de queda e de depressão econômica e de recuperação econômica, e como esses elementos macroeconômicos acabam afetando, de repente, a empresa, né? Diretamente, a empresa micro ali, a empresa onde você pode estar trabalhando como futuro técnico em finanças. Bom dia, Joaquim Pires. Bom dia, beleza. É o prof. Chaguinha. Beleza, prof. Sejam bem-vindos aí, galera de Joaquim Pires. E aqui eu estou destacando uma lista com vários problemas que podem chegar na mesa de vocês, na área de finanças, que estejam trabalhando numa empresa que esteja afetada por uma crise econômica grande, ok? Uma crise econômica que gere, por exemplo, altas taxas de desemprego, ela pode, por exemplo, afetar aqui os orçamentos familiares. E você vai ter que conviver com uma determinada taxa de inadimplência. Inadimplência são atrasos que se mostram superiores a 90 dias, meus caros futuros técnicos em finanças. E é preciso gerenciar isso porque atrasos nos pagamentos dos clientes vão afetar o seu fluxo de caixa. Ok? Então, é preciso fazer isso mais adiante na disciplina. Pode ser que a gente se encontre na disciplina de análise e cobrança, né? Análise de crédito e cobrança. Então, a gente vai aprofundar cada vez mais esses tópicos na medida que a gente for avançando nas disciplinas. Beleza? Um outro ponto, e aí é uma medida, né? Diversifique seus meios de pagamento. Aqui é uma estratégia. Você já pensou alguém que só recebe dinheiro em espécie? E no momento de crise ou de recessão, vai ser sempre mais difícil as pessoas terem grana em espécie, né? Na carteira, na conta bancária ou saldo em conta bancária. Porque quando a economia está em crise, quando temos inflação e aumento generalizado nos preços das coisas, o que acontece é que a gente acaba usando a grana para comprar coisas essenciais, coisas básicas, né? E aí a gente fica... Oi? Deu, né? Dá uma olhada aí, John. Quanto é que tá o dólar? Deu uma desvalorizada, R$5,09, a verdade, né? Deu uma baixada aí o preço do dólar, alivia a pressão. O momento atual ele está muito interessante. O preço do dólar ele dá essa desvalorizada. Quando a gente vai olhar para um outro fator externo, por isso que a gente está falando desse assunto na aula de hoje. Se a gente olhar para um outro fator externo, a gente entende certas coisas aqui no Brasil. Por exemplo, o preço do barril do petróleo também está em queda. Dólar em queda e preço do barril em queda, de acordo como a Petrobras segue preço internacional, a ideia é de que o preço dos combustíveis caia também. Do dólar, né? Aí são os investidores.
que se a notícia lá for boa ou for ruim, o dólar sobe ou cai, né? A gente costuma ver, inclusive, nas notícias de jornal, associando o mercado ao humor, né? Depende do humor do mercado. Se o mercado está mais estressado, se o mercado está mais mal-humorado, as pessoas começam a vender dólar. Aliás, começam a vender dólar. E o preço desse dólar, tirando o dólar da economia brasileira, o preço reduz a oferta de dólar, o preço sobe. Ele vai ficando mais caro. Né? Mas é uma questão de confiança. Se as notícias forem positivas lá nos Estados Unidos, e elevar o nível da confiança internacional, aí você vai ter mais entrada de dólar no Brasil, e aí o preço do dólar tende a cair. Né? Mas ficar, inclusive, abaixo, né, dos R$5. O preço do barril do petróleo estava, a última vez que eu vi, estava na casa dos $90. Tá? Eu até cheguei a escrever um texto há alguns, acho que um mês e meio atrás, e eu estava colocando mais ou menos essa faixa de preço do barril, entre 90 e 100 dólares. 99 deu uma subida, porque a última vez que eu vi estava 90 dólares. O detalhe é que volta aqui para mim, John, quem produz e vende barril de dólar, o que é que esse pessoal está fazendo? Quando o preço cai demais, eles querem proteger a margem de lucro deles. Então, eles reduzem a produção. Reduzindo a oferta, aí dá uma pressãozinha de alta no preço do barril. Tem esses movimentos de mercado. Isso acaba influenciando, de repente, nos preços das coisas aqui no Brasil. Ok? É esse olhar que a gente precisa ter quando se olha para o mercado financeiro e que reflexos ele pode ter aqui no nosso bolso, na estrutura de custos de uma empresa ou mesmo no orçamento familiar. Ok? Tá bom, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. Beleza. Bom dia, bom dia. Estamos sendo acompanhados pela Juliana. Oi, 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 Juliana. Bom dia, bom dia. Juliana é nossa... eu falei que o Joseni está iniciando aqui no canal. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui sendo acompanhados também pela Juliana como prof assistente, né? Olha aí o João Antônio Delmiro, beleza. Landry Salles se conectou aqui com a gente. Landry Salles, que é a turma da profa Raíssa. Não é, profa? Me confirma aí. Landry Salles é a turma da profa Raíssa. Também vejam, aplique uma política de cobranças. Uma empresa, ela precisa fazer isso. Nós vamos ver mais adiante no curso, né? Análise de cobrança análise de crédito e cobrança, que são medidas aqui. Se eu faço uma análise prévia e eu tenho uma boa carteira de clientes, eu consigo razoavelmente me proteger da inadimplência, porque eu selecionei bem os meus clientes. Agora, é natural que também ocorram aí taxas de inadimplência. Todo negócio razoavelmente precisa lidar com isso. E é preciso uma política de cobrança, mas, ao mesmo tempo, uma política de cobranças que não venha a criar um atrito entre a empresa, a marca e os clientes, não é? Mas que seja uma coisa bem administrada, com estratégia. É possível fazer isso. Programas de recuperação de crédito, por exemplo. Okay? Se a empresa for com muito sangue no olho cobrar seus clientes devedores, ela pode estar quebrando um relacionamento que poderia gerar receitas futuras. Para isso, é importante que a empresa esteja aberta à negociação, né? Nas condições dos clientes. Uma empresa que tem fluxo de caixa, ela ajuda. Se ela não tiver, óbvio, se a empresa não tiver grana disponível para negociar com seus clientes, para financiar o pagamento das dívidas dos seus clientes, a empresa pode entrar em dificuldades, né? Acontece isso também. Ok? Tente um acordo.
Automatize processos, invista em tecnologia da informação, automatizando processos, isso ajuda muito. E invista em seu sistema de cobranças, né? Isso aqui é um investimento que faz com que uma grana que está perdida volte a alimentar o caixa da empresa. Tudo isso é medida que uma empresa pode adotar em momentos de grande crise, na economia como um todo, e que pode afetar a empresa e a área financeira da empresa, onde vocês podem estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não, por favor? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat com suas dúvidas, exemplos ou observações, tá bom? Beleza, profa Emanuela, lá de Nova Santa Rita. Vamos adiante, minha gente. Introdução. Olha aqui, já que a gente está tratando de globalização, e um dos grandes reflexos da globalização é a globalização produtiva. Tem até um termozinho em inglês que ele escreve assim, opa, peraí, só um minuto, deixa eu apagar esse T aqui, que não parece um T, outsourcing. Esse termo em inglês aqui, ele significa terceirização. Então, muitas empresas, elas estão terceirizando suas produções. Aqui no retorno caiu o IPTV, mas a transmissão está normal, né, John? Beleza. Então, nós temos aqui o outsourcing, que é a terceirização. Muitas empresas têm feito isso. A Nike, por exemplo, ela foca o seu capital, o grosso do seu capital e sua estrutura, investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Ela investe muito pesadamente em marketing. Em produção, ela terceiriza isso para unidades produtivas na China. Sacam? E aí, por quê? Porque lá na China a mão de obra é mais barata. Isso acaba se refletindo em um custo mais barato, mesmo pela distância logística, compensa o custo de a produção estar lá na China. Isso aqui é a produção da Nike. O material esportivo da Nike é produzido na China. É a terceirização, é o outsourcing aí, como está dito em inglês. Estou colocando aí porque se vocês encontrarem algum texto que vá tratar do assunto, vocês já estão ligados no que é que isso significa. Tá bom? Beleza? Aí tem um problema que a pandemia nos mostra da globalização. É que quando a China é contaminada quando a China pipoca casos de Covid, e a China foi obrigada a fazer os lockdowns, a fechar os seus mercados, as fábricas fecham, a produção para, e aí você vai ter aí um desabastecimento. A Nike vai sofrer porque vai faltar produto, ela terceirizou a produção para a China, se a China fechou tudo, então menos produtos serão produzidos para abastecer o mercado consumidor da Nike. Porque lá na China também tem fábricas que produzem peças de automóveis. Fechou a China, fechou essas fábricas, então são menos peças circulando globalmente no mercado, que vão lá para as montadoras para montarem os carros. Então também a gente vai ter um desabastecimento na cadeia de suprimentos global. Esse problema ele fica muito mais claro para a gente quando olha a globalização agora nesse pós-pandemia. Beleza? Tá bom? Então, nós temos aí, olhando para a cara das chinesas, né? Eu me lembrei agora, volta aqui para mim, John. Eu tinha a mamãe foi política no interior, uma época,
lá em Curralinhos. E o pessoal do interior vinha aqui para Teresina fazer tratamento médico e por muitas vezes eles ficavam lá em casa. E tinha uma vizinhança que a família lá tinha uns 5 filhos lá, 5 vizinhos, colegas meus. E os meninos tudo parecido. E o de Assis, né, lá do interior, foi lá para casa, ele tava na calçada lá, olhando por menino, eu encostei, rapaz, o que foi? Aí ele, não, rapaz, porque esses meninos aqui parece que é tudo a mesma cara, parece que são filhos de cutia. De fato, o menino parece tudo a mesma cara. Os chineses parecem filhos de cutia, tudo a mesma cara, não tem diferença de um para o outro, né? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então, vejam, nós temos aqui uma linha de produção lá na China. Minha gente, vejam só, voltando um pouquinho na história, nos gregos antigos já havia preocupação, né, já havia esse pensamento, ele já parava para refletir sobre vantagens ou desvantagens em relação às trocas com o mundo exterior, né? Ou seja, nós tínhamos, vocês vão lembrar aí da história, nós tínhamos as cidades-estado, né? Atenas, Tebas, né? Esparta, e eram essas cidades-estados, havia essa preocupação entre o que é bom, o que tem de ruim, de a gente vender o que a gente produz internamente para fora e comprar também produtos que a gente não produz internamente, mas a gente compra de estrangeiros. Havia essa preocupação. Também é importante lembrar que essas economias gregas, elas tinham uma característica econômica. Elas se sustentavam através do trabalho escravo, né? Eles lutavam contra outros povos, na medida que iam vencendo, eles iam escravizando os povos conquistados, né? Também tem essa questão, os gregos não trabalhavam, quem trabalhavam eram os escravos, eles sustentavam produtivamente a economia grega, né? Volta aqui para mim, John, uma outra questão, a gente pode até fazer uma ponte disso com a gestão de pessoas, meus caros futuros técnicos em finanças. Vejam só, o trabalho, a riqueza na sociedade grega era obtida através da guerra, né, onde eles iam conquistando riquezas e outros povos, e esses povos escravizados iam para trabalhar para a Grécia. Pode voltar a imagem aqui para mim, John. E aí o que acontece? O trabalho escravo, ele tem uma baixa produtividade. O que se entende por produtividade? É a capacidade de produzir mais em menos tempo, usando menos recursos. Só que no trabalho escravo, qual é a motivação do escravo? A motivação é não sofrer a tortura, né? É não ser castigado. E sempre que um escravo é castigado, ele não se motiva para trabalhar mais. Ele está debilitado fisicamente. Ele vai conseguir produzir menos. Entendem? O trabalho escravo, por natureza, ele reduz a capacidade de trabalho dos escravos. Os escravos vivem menos tempo, né? Eles se desgastam mais fisicamente. E isso, naturalmente, reduz o potencial dessa economia de produzir riqueza. Ora, se o trabalho escravo já deve ser condenado do ponto de vista humanista, né? E para quem não tem uma visão humanista das coisas, o trabalho escravo também não é viável economicamente, por esses pontos que eu estou destacando para vocês. Esse, inclusive, era um dos pontos fracos da economia que levou à decadência da Grécia Antiga, foi sucedida depois aí por Roma, tá bom? Roma tinha também as mesmas características. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Mais adiante na história, dando um salto na história, a partir do século XV, aqui nós temos já as grandes navegações,
né? O período colonial, do Pacto Colonial, metrópoles, através das grandes navegações, ampliando o tamanho do mundo, né? Ampliando as fronteiras geográficas, e isso permitiu este aumento da escala do comércio internacional, ou seja, das trocas comerciais entre diferentes regiões do mundo, ok? Nas grandes navegações, já que os navegadores buscavam novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores para os seus produtos. Né? A gente sabe que nas grandes navegações, os navegadores buscavam encontrar especiarias que eram muito caras na época, que tinham muito mercado consumidor, e acabavam desbravando, encontrando novos territórios aí. Beleza? Tá bom, minha gente? Câmbio. Ainda em relação às grandes navegações, havia uma mentalidade e práticas mercantilistas. O que é que essas práticas mercantilistas diziam? Isso aqui é muito importante para a gente entender como funciona o mercado internacional, o comércio internacional. As práticas mercantilistas, elas acreditavam que a forma de pensar e de agir, né? Eles entendiam que o acúmulo de metais preciosos era a razão da riqueza de um país, né? Eles diziam que quanto mais metais preciosos tivesse um país, mais rico era este país. Quando a Espanha sai de lá nas grandes navegações, chegam aqui na América Central e encontram o ouro dos maias, dos incas, dos astecas, pinto no lixo, sabe? O pessoal, né, ficou muito feliz. Quando a gente vai olhar Portugal já não tem a mesma coisa. Eles chegam aqui no Brasil, não encontram de cara metais preciosos. E eles precisam encontrar uma outra forma de explorar aqui a colônia. Então começa a grande produção canavieira, né? Produção de cana no Nordeste para produzir açúcar, que era um produto, né, chamado ouro branco na época das grandes navegações lá na Europa. Ok, minha gente? Mas qual é a ideia que está por trás do acúmulo de metais preciosos? Olha aqui volta aqui para mim, John, me bota todo aqui na tela. Um país que vendesse muito seus produtos internamente e vendesse para o exterior, óbvio, eles seriam pagos em ouro, em metais preciosos. Então era metal precioso que entrava no país. Você vende, produz sua produção e é pago em ouro. Está entrando. Se eu estou exportando, eu estou pegando meus produtos nacionais e vendendo no exterior, estou exportando. E entra ouro, que vai me pagar por isso. Se eu, ao invés de comprar, ao invés de vender, se eu vou comprar do exterior, se eu comprar alguma coisa que é produzida fora por outro país, eu preciso pagar em ouro na época. Quando eu pagava em ouro, eu estava importando, comprando de fora para dentro. Como eu pago em ouro, está saindo ouro do país. Sacam? Olha o fluxo de entrada de ouro com exportação. Quando eu importo e compro do exterior, está saindo ouro. Isso é comércio internacional lá desde as antigas, comércio internacional raiz. Então, qual é a sacada? Nessa época surge a noção de balança comercial favorável. E o que é que ela ainda hoje é usado no comércio internacional? A ideia é que a gente consiga exportar mais do que importar, porque estaremos vendendo mais do que comprando, porque assim estará entrando mais ouro do que saindo. Logo, essa economia conseguiria gerar um superávit na balança comercial, um saldo positivo em metais preciosos.
E quanto mais saldos positivos acumulados, maior o acúmulo de metais preciosos, maior seria a riqueza de um país na época. Era essa a linha de raciocínio dos mercantilistas. Ao mesmo tempo, se um país importasse mais do que exportasse, ele estaria pagando em ouro, o ouro saindo. Eu teria muito mais saídas do que entradas de metais preciosos. Eu já não teria superávit, eu teria déficit, eu teria um saldo negativo de metais preciosos, logo eu seria uma economia mais pobre. Partindo desse princípio, desse critério, de que o ouro era, o acúmulo de metais preciosos era a origem da riqueza de um país. Pensavam assim os mercantilistas. E ainda hoje a gente vive com essa ideia de uma balança comercial. Só que agora não é ouro, agora é dólar, que é o grande padrão internacional de negociações, ok? É o dólar. Quanto mais a gente exporta, vejam, a gente vai vender e vai faturar em dólar. Então é dólar entrando na economia brasileira. Se a gente importa, a gente está comprando exterior. Precisamos pagar em dólar. É dólar que está saindo da economia brasileira. Tem um fluxo de entradas e saídas de dólar. A ideia é que a gente tenha uma balança comercial favorável, ou seja, que a gente venda mais do que compre, que a gente exporte mais do que importe, porque estará um fluxo, um saldo positivo de dólar na balança comercial brasileira. Essa é a ideia que está por trás do comércio internacional entre os países. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Câmbio, câmbio, câmbio. Ficou claro, profa Emanuela e a galera aí de Nova Santa Rita, a profa Raíssa de Landry Salles e prof Chaguinha aí de Joaquim Pires. A galera ficou claro aí, é por aí, certo? Essa é a ideia. Se vocês trabalharem como futuros técnicos em finanças numa empresa importadora, vejam, a empresa de vocês precisam ter na conta saldo em dólar. Por quê? Porque vocês vão usar esse dólar para comprar produtos do exterior e importar esses produtos para, de repente, vender aqui dentro internamente. Mas se vocês trabalharem num mercado em que vocês exportam, por exemplo, mel, soja, arroz, suco de laranja, carne bovina, suína. Se vocês vendem no exterior, vocês vão faturar em dólar. E aí precisam trocar por real aqui dentro. Aí a gente olha para o preço do dólar aqui no Brasil. Como é que eu faturava mais? Eu faturo mais se o dólar tivesse a 5,50. Olha só, cada dólar faturado no exterior eu trocaria por R$ 5,50. Você, exportador, estaria maximizando o seu lucro. O dólar hoje está 5,9, o John já disse aqui. Então, cada dólar faturado lá, você troca por R$ 5,09. Seu lucro já não é tão grande como se o dólar estivesse a 5,50, entendem? Mas, ao mesmo tempo, um dólar caro, ele também encarece importações. E é por isso que muita coisa aqui no Brasil fica cara. Ora, se eu importo caro, eu preciso pegar esse custo e transferir para o preço das coisas. E aí você tem uma inflação. Por isso que eu já disse para vocês, o preço do dólar normal, que garante uma taxa de lucro razoável para quem exporta, e ao mesmo tempo não encarece os preços das coisas importadas aqui no Brasil, seria um câmbio, um dólar aí, fechando na casa dos R$ 4,58. Seria a taxa de dólar ideal. Ok, minha gente? Câmbio, câmbio.
Muito bem. Pode ampliar o slide aí na tela, John, por favor. Então, vejam, os liberais clássicos, né, o pessoal que acredita na força e na liberdade dos mercados, eles defendem que o comércio internacional ele precisa ser livre entre os países. Por quê? Porque os mercantilistas, que eu citei aí em amarelo, eu risquei aí os mercantilistas em amarelo, o que eles faziam? O que eles faziam para você conseguir ter saldo na balança comercial? Eles botavam imposto sobre os produtos importados para arrecadar grana, né? Para deixar o produto importado mais caro. E então eles interviam na economia. Os liberais, por sua vez, já pensam que não deve ter Estado intervindo, o Estado não deve tributar importação, não deve tributar exportação, tem que deixar livre o mercado. Eu vou dar um exemplo disso aqui que eu estou dizendo para vocês, ó. Ei, John, volta a imagem aqui para mim. Vamos imaginar que o Brasil... pode me botar aqui todo na tela, John. Se no Brasil a gente estiver com uma carestia no preço do arroz, vamos imaginar aqui, o Brasil é um grande produtor de arroz e há uma quebra na safra do arroz no Brasil. Questões climáticas, as fazendas vão produzir menos arroz, as propriedades rurais, então eu tenho menos arroz no Brasil. Como a gente consome muito arroz, o que acontece com o preço do arroz? Pouca oferta e muita procura. O preço do saco do arroz, do quilo de arroz, vai para cima, encarecendo os preços e dificultando as pessoas a comprarem arroz. O que o comércio internacional poderia fazer? Se o Brasil tem menos arroz e o preço está alto, o Brasil poderia importar arroz. Comprava arroz de fora, aumentava a oferta de arroz para derrubar o preço do saco do arroz. Minha gente, faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Ficou claro esse raciocínio? Se não tiver barreira no comércio internacional entre esses países, seria possível fazer isso para controlar a inflação. Se eu tenho menos arroz aqui no Brasil, eu importo, aumento a oferta de arroz, derrubo o preço do arroz e diminuo a pressão da inflação. Não é difícil, sacam? Não é difícil esse entendimento. Pelo contrário, ele é mais simples do que parece. Ok? Isso é a ideia dos liberais. Ou seja, você deveria ter uma economia livre para que esses fluxos pudessem, né, girar rapidamente, né, de um lado para o outro, você pudesse comprar rapidamente, ok? Tudo bem, câmbio. Esses são alguns pontos interessantes sobre comércio exterior, beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então, vamos adiante. Aqui, qual é o legado da escola liberal? Né? Porque essa escola defende... Quando eu digo escola, eu estou dizendo que... Eu estou falando aqui de... Quando eu estou falando desse período, eu estou falando de 1776, período lá das grandes navegações, período dos mercantilistas. Aí surge uma escola liberal, é um conjunto de estudiosos que vão tentar entender a economia sem o Estado, ou com pouca participação do Estado na economia. Opa, Irã Cavalcante, bom dia. O Irã fala lá de Nossa Senhora de Nazaré. Bom dia, Irã. Nossa Senhora de Nazaré se conectou conosco aqui pelo chat do IPTV, estou vendo aqui. E também o povo de Buriti dos Montes. Bom dia. A terra do Canyon do Puti. Muito bem.
Minha gente, o povo lá os liberais dessa época, do que é que eles diziam? E aqui é interessante, né? Porque eu vou mostrar uma coisa massa aqui para vocês. Volta aqui para mim, John. Os liberais dessa época, eles entendiam que eles faziam um contraponto aos mercantilistas. Eu acabei de dizer para vocês que os mercantilistas acreditavam que o Estado tinha que intervir na economia para que eu tivesse mais exportação e menos importação, para que eu tivesse mais estoque de metais preciosos, porque o país que mais tivesse metais preciosos era mais rico. Os liberais acreditam que não, o Estado não tem que intervir na economia, que ela tem que ser deixada livre, porque a economia se regula automaticamente. Então, os liberais acreditavam que o Estado tinha que ser mínimo, ele não poderia participar ativamente da economia. E aqui eu tenho alguns elementos do pensamento liberal que eu quero mostrar para vocês. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. Os liberais diziam que nós somos movidos pelo nosso interesse pessoal. Esse movimento é chamado de mão invisível. Por exemplo, eu acho que eu já cheguei a dar esse exemplo em algum outro momento de aula aqui para vocês. Bora imaginar, aqui em Teresina estava assim, um dia desse, a febre do açaí. O John pega e bota um açaí na rua, né? Ele começa a vender açaí. E o povo começa a frequentar e lota lá o ponto do John de açaí. O John não está botando açaí porque ele quer ajudar as pessoas a experimentarem uma coisa nova. O John quer lucrar. Ele quer vender para lucrar. E o Joseni passa na rua e vê o John, ó, turbinado, né? O açaí do John. Aí o Joseni cresce os olhos, né? O zóio, fica com um zóio grande. E o Joseni pega e diz assim: rapaz, eu vou ganhar dinheiro também. Vou botar um açaí para mim. Aí o Joseni bota um açaí para ele. Vai disputar mercado com o John. E aí, mas como a procura pelo John era muito grande, também dá para dividir o povo entre o John e o Joseni. Sacam? O detalhe é que eu passo na avenida e olho, menino, ó, eu não vou ganhar, esses meninos vão ganhar sozinho, não, eu quero, o John tá rico, o Joseni tá rico, eu quero enricar também. Aí eu vou e boto um açaí para mim também. E vejam, não tinha açaí de jeito nenhum. Agora eu tenho 3 pontos vendendo açaí. E se a gente disputar os clientes com base em preço, o que é que vai acontecer? O John vai tentar vender o dele mais barato, o Joseninho mais barato, eu mais barato, e para quem tentar atrair mais clientes, quem se beneficia acabam sendo os clientes que vão comprar um açaí mais barato. Essa é a linha de raciocínio por trás da mão invisível. Esse mercado se organizou dessa forma porque o John estava atrás do interesse individual dele, o Joseni dele, eu o meu. E quem vai comprar açaí quer comprar pelo preço mais baixo possível, também está atrás do seu interesse. E acaba que tudo conspirou a favor de, antes esse mercado não tinha açaí, e agora ele tem açaí e açaí sendo vendido barato. Isso seria um movimento guiado pela mão invisível. O autor que cravou essa teoria, ficou claro isso, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Quem cravou essa teoria foi um cara chamado Adam Smith. Ele é considerado o pai da economia moderna, ele é o primeiro grande pensador liberal na economia. Adam Smith. Ou, no inglês, o TH tem som de F, seria Adam Smith. Ok? Ficou claro, minha gente? Sim ou não?
Me digam aí, é possível vocês perceberem esses movimentos aí ao redor de vocês. Aqui em Teresina também tem a onda da hamburgueria. Um botou hamburgueria, começou a vender, e cliente, hambúrguer gourmet, um negócio mais carne artesanal, um pão verde, um pão azul, um pão rosa. E aí, Teresina está inundada de hamburgueria. Ficou claro? É a mão invisível aí, é um exemplo da mão invisível. Aí ao redor de vocês não acontece essas ondas, não. Você surge um negócio que não tem, aí ele começa a bombar. E aí o pessoal olha e começa a abrir outros negócios similares ao redor. E, na verdade, quem abre, está todo mundo guiado pelo seu interesse pessoal. Era isso que o Smith, o Adam Smith, ele dizia. A espetinho, massa. Espetinho. Aí entra a mágica. Aí entra a mágica. John, volta aqui para mim. Bora, deixa eu tentar explicar a mágica. Se os espetinhos em Landry Salles, se o pessoal começar a disputar vendendo espetinho, quem é que vende espetinho mais barato? Bom para os clientes. Só que na prática, qual é a mágica que acontece? Alguém sabe me dizer qual é a mágica que acontece? Eu já estou cheio de espetinho para vender. Né? Tem vários pontos, várias pessoas vendendo espetinho. Todo mundo podia estar disputando o mercado, vendendo espetinho mais barato, para atrair mais movimento, mais clientela. Mas qual é a mágica que acontece no mercado? O Smith dizia isso. Haveria uma guerra de preços, uma disputa de preços que iria beneficiar o mercado todo. Só que, na verdade, o que é que acontece com a venda de espetinhos em Landry Salles, em Joaquim Pires ou qualquer outro lugar? Qual é a tendência de comportamento de quem produz os espetinhos? Câmbio. Eu vou dar 5 pontos para quem acertar. Todo mundo começa a vender espetinho ao mesmo preço. Eu quis dar 5 pontos para vocês. Vocês não responderam, aí perderam 5 pontos vocês. Ok? O pessoal começa a vender o mesmo produto pelo mesmo preço. Eles não vão disputar o mercado consumidor em preço. Porque se eles disputarem preços, eles vão reduzir a margem de lucro do setor todo. É preciso que vocês tenham essa noção, meus caros futuros técnicos em finanças. Ficou claro isso? Isso que eu estou explicando também ficou claro? Sim ou não, minha gente, por favor? Aí, bora imaginar eu, o John e o Joseni aqui. A gente não vai mais brigar baixando o preço do espetinho para atrair gente. A gente vai combinar o mesmo preço para o espetinho. Cabe a gente atrair o nosso cliente através de outras estratégias, não baixando o preço. A isso eu já estou falando na prática. O Smith diz, na teoria, de que a mão invisível leva o mercado para o desenvolvimento, para preços mais baixos, todo mundo, muita gente vendendo, muita gente comprando, né? Ninguém consegue influenciar preços. O Smith é o pai do que nós já tratamos em aulas anteriores, eu não mencionei o nome dele, da concorrência perfeita. Mas eu já disse para vocês aqui em aula, a concorrência perfeita é uma construção teórica. Na prática, ela não se verifica. Porque na prática, as pessoas não disputam o mercado por preços, eles combinam preços. E isso é uma distorção do que defendia o Adam Smith. Ok? Ele é o pai da criança, da concorrência perfeita.
que na verdade ela não existe, ela é um parâmetro, ela é uma ideia, é um exemplo de mercado que funcionaria de forma ideal e que a gente deveria buscar. Sacaram, minha gente, sim ou não? Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. O Smith, ele continuava desenvolvendo essa ideia. Ele falava, que a concorrência iria entre os players, entre os vendedores, fortaleceria o mercado. Aí tem uma famosa frase liberal em francês, laissez-faire, laissez-passer, né? Que é deixar e fazer, deixar e passar. É um princípio da economia liberal. O Estado não pode intervir na economia, ele tem que deixar o mercado se autorregular. É o laissez-faire, aí no francês, deixar e fazer, sem tributação, sem regra, sem normas, sem essas intervenções do Estado na economia, diziam os liberais. Uma regulamentação aplicada apenas, né, ela seria uma ofensa, uma regulação aplicada apenas à ofensa às leis. Você naturalmente tem que ter uma economia com leis. Se houvesse regulamentação, seria quem ofendesse a lei. Quem operasse na ilegalidade, aí o Estado entraria intervindo. Como dono de posto de gasolina adulterando preço. Aí entraria o Estado para interferir. Tá bom? Um outro ponto seria a especialização, a divisão social do trabalho, mas eu explico na volta do intervalo. Estou olhando agora para o relógio, são 7 horas e 18 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break. São 3 minutinhos e eu volto já já.